E eu creio que se você está aqui, você não está por acaso. E diante, pegando o gancho do que o nosso pastor disse, você que está aqui nessa noite, alguém já chegou para você e já disse que você é uma pessoa desnecessária? Alguém já lhe disse que você é uma pessoa desnecessária? Eu já passei por essa experiência. De uma pessoa chegar para mim, você é desnecessário. E essa frase, muitas das vezes, é uma frase que dói, já viu? Tem palavras que machucam. Tem palavras que pessoas chegam para você e dizem que te machuca, te fere. E quando isso aconteceu comigo, me machucou muito. Não foi uma coisa que me agradou muito. É uma coisa que muitas das vezes são palavras que nos mexem de forma negativa. E eu creio que cada um que está aqui nessa noite, talvez alguns de vocês já passaram por isso. De alguém dizer que você é uma pessoa desnecessária, que você não é ninguém, ou que você não vai ser ninguém. Então imagina neste momento, quantas pessoas se sentem assim, se sentem permanentemente desnecessárias. Tem pessoas que dizem para Deus: para que eu vim nesse mundo? Deus, eu não sou ninguém. Muitas das vezes, principalmente no mundo que nós vivemos, que nós exaltamos aquilo que é grande, belo, famoso, e você olha para você e fala: quem sou eu? Talvez você já deve ter feito essa pergunta: quem sou eu? Diante de tantas pessoas que tem aí. Talvez alguns de vocês se sentem assim neste momento, ou já se sentiram assim, porque foi proferido para fazer palavras. Essa palavra que você é desnecessário, você é inútil. Talvez você tenha se sentido assim. Talvez você possa estar se sentindo assim: poxa, tem pessoas que é mais talentoso do que eu, mais habilidoso, faz coisas melhores do que eu. Talvez você já se sentiu assim, de olhar para uma pessoa na televisão: nossa, como aquela pessoa é talentosa, como aquela pessoa é maravilhosa, como aquela pessoa é linda. Já viu? Quando nós fazemos muitas vezes isso, muitas vezes você se pergunta: nossa, eu não tenho a habilidade que aquela pessoa tem, eu não sei fazer como aquela pessoa faz. E muitas vezes nós nos diminuímos e começamos com um complexo de inferioridade. Achamos que somos menores do que o outro, somos inferiores ao outro. Talvez você que está aqui, você se sinta assim, pequeno, diante de muitas pessoas que são tão talentosas. E aí começa a entrar algo que nos destrói. Mas Eduardo, eu me sinto uma pessoa que não tem uma habilidade, eu não tenho grandes habilidades, não tenho grandes talentos. Então com isso eu não posso contribuir para a expansão do reino de Deus. Porque quem sou eu? Mas eu te pergunto nessa noite: será que isso é verdade? Será que você que se acha, ou talvez alguém que proferiu isso para você e você tomou isso como uma verdade, você acha que você não tem habilidade, que você não é talentoso ou talentosa para fazer parte ou para contribuir para a expansão do reino de Deus? Será que isso é verdade? É isso que nós iremos falar nessa noite. Hoje nós estamos no segundo episódio da série Coadjuvante. Quando eu falo coadjuvante, eu falo pessoas que muitas vezes são secundárias, não são tão famosas, não têm grandes habilidades, não são reconhecidas como algumas pessoas são reconhecidas, mas são pessoas que têm um papel muito importante. Vou dizer uma coisa: você tem um papel muito importante no reino de Deus. Você é muito importante para Deus. Talvez você não é tão importante para a sociedade, para as pessoas que te cercam, mas vou dizer uma coisa: você é importante para Deus. Deus, Ele te ama, é por isso que Ele te criou. Se você está aqui nessa noite, você existe, é porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Porque Eclesiastes 3 diz que abaixo do céu, para todas as coisas tem um propósito. E nessa noite Deus, Ele quer falar com você. Talvez você que se sinta inferior, talvez que você se sinta desnecessário, desnecessário. Então eu quero convidar nesse momento para abrir a sua Bíblia, que você está aí. Você pode continuar sentado, não precisa levantar, fique sentado da forma que você está. Abra a tua Bíblia, o teu celular, ou você pode acompanhar aqui no telão também, não tem problema. O livro de João, Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo 1, verso 40 e 42. Nós iremos ler 3 textos. João,
capítulo 1, verso 40 ao 42. Eu sei que nós temos o telão, mas às vezes é importante você trazer sua Bíblia para você marcar, para você anotar, porque igual nós estamos aí na leitura anual, que nós lemos a Bíblia, e com isso muitas vezes você pode encontrar dificuldades, mas às vezes você vindo para a igreja, você trazendo a sua Bíblia, ou trazendo papel, caneta e anotando, quando você for ler sua Bíblia, você vai ter uma facilidade maior. Nossa, isso daqui o pastor pregou, poxa, foi legal, agora eu consigo me enxergar, porque a Bíblia não é fácil de ler. Mas quando nós vamos estudando juntos aqui reunidos, vai abrindo uma facilidade, vai ficando mais fácil. Então, no capítulo 1 de João, capítulo 1, verso 40 ao 42, o primeiro texto que nós iremos ler, diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João Batista e seguiram Jesus. Encontraram primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefás, ou quer dizer pedra. Amém? E agora nós vamos lá no capítulo 6, João capítulo 6, verso 8 e 9. João capítulo 6, verso 8 e 9. O pessoal que fazendo leitura já está acostumado aí já. Que diz assim: um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isso é para tantas pessoas? E vamos continuar mais para frente no capítulo 12, do verso 20, até eu coloquei errado aqui, mas é 22 e 24 não, é verso 20 ao 22. Pedro, que significa pedra. Cefás. Estava Pedro ali? Ah, desculpa, não, então eu que falei errado então. Desculpa pessoal. Obrigado, Matheus, por me corrigir. Mas a tradução da sua Bíblia é diferente. É diferente, né? Então é por isso. Mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá. Capítulo 12, o verso 20 ao 22 diz assim: havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Eles aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe veio a André e lhe disse. André e Filipe o dizem a Jesus que as pessoas queriam ver Jesus. Quando me propus em fazer essa série de mensagens, composta por 4 mensagens, hoje nós vimos semana retrasada sobre as parteiras, 2 mulheres que não são muito citadas na Bíblia, que não são muito conhecidas, que não são muito pregadas, que são coadjuvantes na história de Moisés. Eu me propus isso porque muitas de nós, muitas das vezes, não nos achamos importantes. Principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, capitalista. Uma sociedade que exalta o que é belo, o que é grande, o que é fabuloso. Mas não valorizamos o que é comum. Não valorizamos aquelas pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, que são tão importantes, mas ela não tem muitos seguidores no Instagram. Ela não tem muitas visualizações no YouTube. Porque nós valorizamos isso hoje, não é? Nossa, eu sigo o fulano de tal porque, nossa, é tanta gente que segue. E nós acabamos indo pela maioria. Porque muitas vezes é muito mais fácil ir no meio da maioria do que se destacar no meio da multidão. E quando eu comecei a me propor, eu gosto muito de valorizar o que é pequeno, o que é comum. Quando eu leio a Bíblia, eu sempre tento olhar para aquelas pessoas que não são muito citadas, que não são muito pregadas. Porque elas têm um papel muito importante na minha vida e na sua vida para nos ensinar. Quantas pessoas foram importantes para você nessa caminhada que você vive hoje? E quando eu olho para esses 3 textos que nós acabamos de ler, nós aprendemos sobre uma pessoa chamado André. André era um dos discípulos de Jesus. E quando eu começo a estudar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e mais ainda fechando o círculo, olhando para os 4 evangelhos, André, ele é pouco citado, ele é pouco referenciado na Bíblia. Nós temos apenas 10 referências sobre André. Olha isso.
Quando eu começo a ler o Novo Testamento, começo a olhar os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ainda em Atos, é só apenas nesses lugares que André é citado brevemente e rapidamente. E começamos a entender que André, ele não é muito pregado hoje em dia. É difícil você ver pessoas pregarem sobre André porque não tem uma certa fama. Como Davi, o grande rei de Israel. Como Salomão, aquele que era o mais rico. Como Jó, que nós falamos a paciência de Jó. Entre outros. E quando eu começo a olhar mais atentamente para o capítulo 1 de João, do verso 40 ao 42, o texto ele tem algumas informações para nos dar, para mim e para você. Informações que são muito importantes para o que nós iremos falar nessa noite. Quando eu olho para esse texto, no verso 40 ao 42, o texto me informa que André era um discípulo de João Batista. João Batista é aquele que nós ouvimos muitos falar, a voz que clama no deserto. Ele era discípulo de João Batista, ele era um seguidor de João Batista. Aonde João Batista ia pregando, André ia atrás de João Batista. Mas a Bíblia, olha que interessante que a Bíblia nos mostra que a partir do testemunho de André, do que André falou de Jesus, a Bíblia declara que André começa a seguir Jesus. Olha que interessante, a partir do que João pregava sobre Jesus, falava sobre o Messias, o testemunho que João Batista dava de Jesus, a Bíblia declara que faz com que André comece a seguir Jesus. Eduardo, o que você quer dizer com isso nessa noite? Eu quero dizer que é o seguinte, através do seu testemunho, pessoas irão seguir a Jesus. Amém. É através do nosso testemunho, é através daquilo que nós falamos. É do Deus que nós revelamos para as pessoas, é através de você que as pessoas irão conhecer Jesus. Foi através do que João Batista pregava, falava, que foi que André começou a ouvir sobre, opa, quem é esse Jesus? Ficou curioso, eu quero saber mais. E começou a seguir Jesus. Olha que interessante. Através do seu testemunho. Deixa eu dizer uma coisa, é através do seu testemunho que as pessoas irão conhecer a Jesus. E aí, o que a Bíblia declara? Que logo após ele começar a seguir Jesus, o texto nos informa que ele leva quem? Seu irmão Pedro. Ele fala, Pedro, nós encontramos o Messias, vem e veja. E a Bíblia declara que Pedro ele vai. E Pedro também começa a se tornar um seguidor de Jesus. Olha que lindo. André começa a seguir Jesus. E logo após vem quem? Seu irmão. Vou dizer uma coisa, se você começar a seguir Jesus, você e a sua casa servirão ao Senhor. É a promessa. Josué 24 diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu dou testemunho daquilo que eu acredito. Josué, André, Pedro eram perfeitos, eram santos? Não, nunca foram. Mas aquilo que eles acreditavam, eles pregavam, testemunhavam o amor de Cristo. Será que você tem testemunhado do amor de Cristo? Será que pessoas estão vindo para o caminho de Cristo através de você? Você já parou para analisar isso? Deixa eu fazer uma contabilidade. Quantas pessoas já vieram e já conheceram Cristo através de mim? Nós fazemos contabilidade de certa coisa, não é? Quanto dinheiro falta, quanto dinheiro eu preciso para comprar determinado iPhone, determinado celular, determinado carro. Mas não fazemos as contas de quantas pessoas conheceram Jesus através de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes isso não importa para nós. Nós queremos aquilo que Deus ele pode nos dar, mas não ele o que Ele é. Olha só o que André faz. Ele começa a seguir Jesus e não se contentando, ele leva quem? Seu irmão. Sabe por quê? Paulo diz isso lá na frente. Paulo diz, porque eu criei, é por isso que eu falei. Se você crê em Jesus, você precisa falar. Aleluia, Deus. Olha o nosso maior exemplo que nós temos aqui, o nosso pastor. Por onde ele passa, por onde ele passou com a nossa pastora, ele falava do amor de Cristo. É por isso que centenas e milhares de pessoas se renderam e começaram a conhecer a Cristo. E começaram a caminhar. Porque aquilo que ele acreditava, ele falava. E até hoje ele continua falando. Está aqui, ó, está escrito. Está aqui, ó.
Se você acredita nesse livro, se você acredita em Jesus, você precisa falar. Você precisa dar testemunho daquilo que você acredita. E olha só, indo mais para frente, no capítulo 6, do verso 8 ao 9, o texto tem mais uma informação para nos dar. Mais uma informação pula aos nossos olhos. A Bíblia declara que foi André que apresenta o rapaz que tinha apenas 5 pães e 2 peixes a Jesus. A Bíblia declara que Jesus estava pregando e Jesus ele se empolga, ele começa a pregar de uma tal forma que a hora passa. A hora se estende. E os discípulos começam a falar: Jesus, está tarde, o pessoal está com fome. E começa a liberar o pessoal para eles ir embora, para eles poderem comer, Jesus. Aleluia. Hoje você deu uma esticada, Jesus, na pregação. Havia mais de 5.000 pessoas. Meu Deus. Jesus disse: não vou mandar ninguém embora. Começa a procurar se tem comida por aí. E aí os discípulos começam a procurar. Um vem e fala: Jesus não tem. Outro vem e fala: Jesus não tem. Manda o pessoal embora, Jesus. Senão vai dar ruim para nós. Mas tem uma pessoa lá e fala assim: Jesus, calma aí, calma aí. Eu achei um rapaz aqui que está guardado aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que não vai fazer diferença, mas tem aqui. Jesus disse: não tem problema não, traz aqui para mim. Que agora eu vou ensinar vocês a fazer milagre. Vocês querem saber, aprender a fazer milagre? Jesus virou para o discípulo e falou assim: ei Pedro, compartilha o pão do teu irmão. E Pedro começa a compartilhar e o pão ele vai multiplicando. E a Bíblia declara que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Sabe por quê? Porque eles compartilharam o pão. Aleluia. Você quer fazer milagre? Compartilha o pão com o teu irmão. Não há milagre maior do que você compartilhar o pão com o teu irmão. Então começa a entender que André, mais uma vez, tem uma atitude que muitas vezes nós nem notamos. Quem é André? E André ele vem e apresenta esse rapaz a Jesus. E aí quando nós vamos um pouco mais para frente, nós vemos no capítulo 12, do verso 20 ao 22, que André e Filipe, que parece até dupla sertaneja, né? André e Filipe. André e Filipe levaram a Jesus o desejo que o povo tinha de ver Jesus. As pessoas queriam ver Jesus, porque ouviam falar daquele homem que andava por onde passava, as pessoas eram curadas, eram libertas. E eles assim: nós precisamos ver Jesus, nós queremos ver Jesus. E falam para quem? Para André e para Filipe. E André vai até Jesus: Jesus, o povo quer te ver. E baseado nessas informações que esses 3 textos que nós acabamos de ler, baseado nesse texto, surge a seguinte pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Essa pergunta que está aqui no telão: o que André não é? Baseado em tudo que nós lemos e tudo que nós aprendemos até agora, as informações que o texto nos deu, o que André não é? Quando eu estudo um pouco sobre a biografia de André, como eu disse, no Novo Testamento nós apenas temos 10 referências bíblicas sobre André. Apenas 10 versículos falam sobre André. Mas o pouco que eu leio sobre André, eu aprendo que André não foi um grande líder. Não, André não foi aquele grande líder que muitas pessoas falam: nossa, que líder maravilhoso, eu vou me inspirar nele. Já viu muitas vezes nós somos assim, olhamos para uma pessoa: nossa, aquela pessoa é um grande líder, eu me inspiro nele, nossa, aquela pessoa é maravilhosa. André não era. Outra coisa que eu começo a descobrir sobre André é que ele não era um pastor famoso, não era um pastor de sucesso. Igual muitas vezes hoje nós em dia: nossa, eu vou seguir aquele pastor tem 1 milhão de pessoas que seguem ele, 2 milhões, 3 milhões. Não é assim que nós seguimos as pessoas. Eu olho por quantos seguidores ele tem, aí eu falo se ele é bom ou não. Não, aquele ali, poxa, rapaz, no YouTube é 1 milhão de visualizações, 3 milhões. André não era famoso. Se olharmos para os dias de hoje, trazemos André para os dias de hoje, ele não teria mais de talvez 10, 20, 30, 40 seguidores no Instagram ou talvez no Facebook, porque não era um pastor famoso, não era famosinho, não era talvez um digital influencer, talvez não seria. Eu também começo a entender que ele também não era um grande pregador, porque nós começamos a ler, e todos os lugares que falam sobre André não diz que André pregou. Não nos informa que ele teve essa habilidade. Como a Bíblia declara que Pedro
pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram à sua primeira pregação, entre outros. E baseado nisso, mais uma vez, eu te fiz uma pergunta: o que André não é? E segundo a Bíblia nós falamos um pouco 3 coisas que ele não era. Agora eu te pergunto, então, o que André é? O que André é? Quem era André? Esse homem que seguiu Jesus, que fez parte daquele vínculo mais chegado a Jesus dos 12. Quem era André? Deixa eu dizer uma coisa, André, ele era um facilitador. Repita comigo: facilitador. Facilitador. Fala o termo aí, André era um facilitador. Fala para ele. Ei, André era um facilitador. E quando eu começo a olhar para isso, eu vejo que o primeiro ponto dessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos é que André era um facilitador de relacionamentos. Eu quero abrir o primeiro parêntese aqui e dizer para você que não existe evangelho sem relacionamento. É por isso que Jesus estava para baixo, sempre andava para baixo e para cima, e ele estava constantemente se relacionando com pessoas. Jesus, ele vinha no meio do povo. Ele estava todo momento se relacionando com pessoas. Jesus amava pessoas. É por isso que antes de ir, ele falou assim: ei, vou deixar para vocês 2 grandes mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como assim. Ele está dizendo aí, se você não se relacionar com o seu irmão, não tem como você fazer parte do reino. Não tem como você falar do evangelho. Porque evangelho é sinônimo de quê? Relacionamento. E André era o quê? Era um facilitador de relacionamentos. Como assim, Eduardo? Eu não entendi. Capítulo 1, verso 40 a 42. A Bíblia declara que André trouxe quem para conhecer Jesus? Pedro, seu irmão. E entre outros lugares que nós vamos ler na Bíblia, nós vamos ver isso. Então, se eu te dizer uma coisa aqui agora: se você é uma pessoa que não consegue se relacionar com pessoas, você tem que começar a mudar isso agora. Como eu te disse, você não pode viver sem se relacionar. Eu creio, Jesus. Relacionamento é muito importante. É a mesma coisa, pense uma coisa: alguém aqui conheceu um casal que foi formado através de uma ajuda de um amigo? Ou de uma amiga? Casamentos que surgiram através de uma pessoa que apresentou a outra. Falou assim: nossa, poxa, aquele casal ali casou e eu tive parte nisso porque eu apresentei eles. E eu era amigo de um, amigo de outro, e aí eu fui um cupido, não é? Quantos cupidos já tiveram aí por aí afora? Quantos casamentos nasceram na atitude de um simples apresentar? Talvez o homem chega num amigo ou numa amiga: poxa, eu gostei tanto da sua amiga lá, ó. Poxa, tem como você me apresentar ela? Quantos já viram isso? Ou a amiga chega no: poxa, aquele rapaz é tão maravilhoso, tem como você me apresentar ele? Ou como dizem os jovens nos dias de hoje: tem como você dar uma ideia nele lá pra mim? Ou nela? Dá uma moral, né? Poxa, dá uma balangada de beijo lá pra ver se sai alguma coisa. Eu tô tão afim dela ou dele. Não é assim? É normal. Por quê? Porque há relacionamentos. E aí eu começo a aprender que André era também assim. André não era um cupido, mas André era um facilitador de relacionamentos. Olha que interessante, a Bíblia nos ensina aqui que André, ele apresenta as pessoas a quem? A Jesus. E apresenta Jesus às pessoas. André facilitava o acesso das pessoas a quem? A Jesus. Ele facilitava o relacionamento das pessoas com Jesus. André era a porta de acesso para que as pessoas tivessem acesso a quem? A Jesus. E eu pergunto você nessa noite: será que nós temos sido porta de acesso a Jesus para as pessoas? Será que nós temos facilitado o acesso das pessoas a Deus? Será que nós temos sido facilitador para que as pessoas conheçam a Jesus? Será que nós temos sido como André, que não era famoso, não era um grande pregador, não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, nem no YouTube, nem no Facebook, mas tinha um papel muito importante de levar as pessoas a conhecer a quem? A Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E mais ainda, André, ele vê o problema, e mesmo sabendo que ele não era tão habilidoso, talvez ele não era um grande pregador, talvez ele não era um cara que tinha um dom de revelação, de cura, de libertação, de falar em línguas. Ele conhecia as suas limitações, porque isso é muito importante, nós conhecemos as nossas limitações. Sabemos que nós não sabemos tudo. André sabia que ele não sabia tudo. E quando ele viu um problema e sabia que não podia resolver aquele problema, que ele fazia?
calma aí. Eu conheço quem pode resolver esse problema. Tá com enfermidade? Pô, calma aí, eu sei quem pode te curar. Deixa eu dizer uma coisa, uma das habilidades de André era o network. O que é isso, Eduardo? É relacionamentos. Se relacionar. Uma das coisas mais poderosas hoje no mundo do empreendimento é o quê? Network, relacionamento. Se você tem um bom network, você chega longe. Aquele que nós falamos, o QI. Quem já ouviu falar no QI? Quem indica? Poxa, eu estou precisando disso. Não, calma aí. Eu tenho alguém que pode fazer isso por você. André, ele tinha essa habilidade. Ele tinha um QI, ele tinha um network muito forte. Sabe o que ele tinha? Um network? O próprio Jesus. Quer network melhor do que com Jesus? Não há. Mas mesmo assim, trazendo para o dia de hoje, nós temos que ter network, nós temos que ter indicação. É igual nosso pastor sempre prega. Uma amizade vale mais do que o dinheiro. Muitas vezes você pode não ter dinheiro, mas se você tem amizades, muitas vezes você consegue muitas coisas. Quantas das vezes nós não temos nem plano de saúde, mas nós somos sempre medicados. Nosso pastor já liga para os médicos, ó, estou passando por isso, você está passando... Não, pode deixar, passa isso para ele. Isso é o quê? Network. Isso é relacionamento. Às vezes você está num lugar e precisa chegar a estar num lugar para você ter um amigo. Fala, não, eu te ajudo a chegar lá. André era assim. André, ele sabia a sustentação, mas ele sabia que ele podia dar um jeito naquele problema. Porque ele tinha network. Ele conhecia, ele é um conhecedor das habilidades e recursos das pessoas. Pera aí, eu sei que aquele fulano é médico, aquele é advogado, aquele uma pessoa, um engenheiro, aquele ali ora, aquele ali cura, aquele... Opa, eu tenho esse network, eu tenho essas amizades. Opa, fulano de tal está precisando, não, calma aí, eu vou te indicar aquela pessoa ali, vai lá. Não é assim que nós fazemos hoje em dia? Poxa, eu estou precisando de um personal bom. Ah, pô, eu conheço a Fabi é bom personal, eu te indico, vai lá na Fabi que, pô, é maravilhosa. Ah, eu tenho um amigo meu aqui na igreja que é médico. Tem alguém passando mal? Poxa, meu amigo lá é médico. Eu não posso te curar, eu não posso passar um remédio, eu não posso te receitar, mas eu tenho um amigo meu que ele pode. Isso se chama o quê? Network. Relacionamentos. E aí nós vemos que essa era a habilidade de André. André não orava e as pessoas não eram curadas. André não era um grande líder carismático. Mas ele era uma pessoa que colocava as pessoas em contato umas com as outras. Será que você tem feito isso? Qual que tem sido o seu leque de amizades? Dentro do seu leque de amizades, através de você, as pessoas que são seus amigos e suas amigas conhecem Jesus? Através de você? Já ouviram da sua boca alguma vez você falando do amor de Cristo? Se pergunte nessa noite. E quando eu olho para André, eu vejo que André não queria e não se preocupava em ser o cara. Ele não estava preocupado em ser o famosinho, em ter tantos seguidores, ele não estava preocupado em ser reconhecido, ou pessoas chegarem na sua vida e dar um tapinha, nossa, você é bom mesmo, hein? André não queria saber disso. André não queria ser estrela. André não queria ser famoso, não se preocupava em aparecer. Porque hoje no mundo que nós vivemos, as pessoas têm muito aquilo que nós falamos de necessidade de significado. Ó, pastor, isso daqui fui eu que fiz, hein? Ó, pastor, aquilo ali foi eu que falei. Muitas pessoas não são assim? Precisam ser reconhecidos. Por isso que o pastor chega lá na frente, nossa, vamos agradecer o irmão fulano de tal, porque ele fez isso. Aí ele chega grande, olha, eu fiz isso, só aquilo. André não precisava disso, ele não estava preocupado com isso. Sabe o que era a preocupação de André? Era facilitar relacionamentos. Era juntar pessoas, divulgar as boas novas. E aí eu começo a aprender que ele queria divulgar o Evangelho. Porque ele acreditava naquilo e por acreditar, ele falava. A função e o maior desejo, a paixão de André era isso. Era colocar pessoas em relacionamentos. Era divulgar o Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa, qual que é a sua maior paixão? Qual a coisa que você mais ama fazer? Será que falar de Jesus é uma delas? Será que falar de Jesus está no seu top 3? Ou no seu top 5, como todo mundo fala, das 5 coisas que você mais gosta? Eu creio que isso está na vida de André. Porque eu vejo que André era desprovido de vaidade. Assim como o seu mestre João Batista.
Ele não se preocupava com se destacar. Ele não se preocupava em ficar famoso. Ele não se preocupava com essas coisas supérfluas. Coisas que muitas vezes nem agrega. Que não vão te levar a lugar nenhum. André, ele usava essas informações que ele tinha para abençoar pessoas. Ele não pensava somente em si, em benefício próprio. Semana retrasada nós falamos sobre isso. Quantas pessoas só pensam no seu bem-estar, só olham para si. E aí eu começo a ver a história de uma mulher que, aos 18 anos, ela andava curvada, olhando apenas para o seu umbigo, para baixo. Ela tinha uma doença, mas tem pessoas que são assim, que só olham para o seu próprio umbigo. Se eu estou bem, está ótimo. Meu irmão, é por isso que eu falei para vocês orar um pelos outros antes de nós iniciarmos a passar, porque nós somos tão acostumados a só receber oração, receber. Eu só quero receber, mas ninguém quer dar. Como é que eu vou colher se eu não planto? Como é que eu quero ser abençoado se eu não abençoo? Hein? Não tem como. A partir do momento que nós começarmos a ter um coração liberado, um coração que libera as bênçãos, deixa eu te dizer uma coisa, as bênçãos começarão a derramar sobre a tua vida. Como eu disse, se você botar um balde aqui e começar a tirar dele, mas se você não repor, ele vai fazer o quê? Vai ficar vazio. Nós temos que começar a aprendermos a ser um coração generoso, a começarmos a dar. Não pensar em nós. Sim, nós temos que pensar em nós, sim. Não estou falando isso, é importante nós nos cuidarmos. Mas tem pessoas que são tão egoístas. O egocentrismo da nossa sociedade de hoje em dia é tão forte que não somos mais cristocêntricos. Cristo é apenas mais um acessório que eu uso ele quando eu preciso. Ah não, hoje eu vou lá na igreja porque eu estou precisando. Ah, mas agora eu estou precisando, não preciso ir mais. Jesus, fica aqui no meu bolso. Quando eu preciso te usar, eu uso. Com uma nota de R$2, de R$10, R$100. Não, quando eu precisar dessa nota, eu uso. Quando eu não preciso deixar no meu bolso, talvez você até esquece e bota na máquina e bate e está ali. E vai ser que acontece muitas vezes, você bota na máquina na sua roupa e quando você tira, nossa, uma nota aqui. Por que? Ah, não estou precisando dela agora mesmo. Nós temos que começar a pensar, qual que é a nossa prioridade? Quais são nossas prioridades? Será que Jesus já está nessa lista de prioridades? Será que ele está talvez em segundo lugar, talvez, não sei. Pelo menos, talvez. Nós temos que se perguntar isso. Olha que grande exemplo de André. André foi falar de Jesus para Pedro. E Pedro se tornou um seguidor de quem? De Jesus. Pedro conheceu e começou a seguir Jesus por intermédio de quem? De André. E como eu disse, André não estava tão ligado em ser famoso, tão preocupado com isso, que depois de algum tempo, o próprio Pedro, que veio através dele, se tornou um grande líder, inclusive líder dele. Olha isso. Ele foi pai na fé de Pedro, e Pedro, vindo depois dele, ainda se tornou líder dele. Você viu como que ele não estava preocupado. O importante dele era ver as pessoas crescerem. E quando nós começamos a aprender isso, eu começo a querer ver o bem do meu próximo. Eu preciso ver o meu próximo bem. Eu preciso ver o meu irmão bem. Eu quero ver meu irmão crescer. Se ele estiver lá em cima, eu vou aplaudir, eu vou ficar alegre. Eu não vou falar assim, nossa, podia ser eu. Nossa, por que eu não estou lá? Irmão, chega de inveja. Aplauda pela bênção do seu irmão. Nós como igreja, nós temos que aprender que a bênção do seu irmão, olha para o seu irmão da sua lado, olha para ele. Dê um sorriso para ele. A bênção dele tem que ser a sua bênção. A bênção do meu irmão é a minha bênção. Porque se eu vejo meu irmão abençoado, eu estou sendo abençoado. Imagina se o nosso pastor só quisesse para ele. Aí eu tenho um dom, eu só vou usar para mim, benefício próprio. Será que centenas de milhões de pessoas seriam abençoadas? Não. Mas de tanto ele pensar no próximo, quantas pessoas são abençoadas hoje? Vocês são testemunhas disso. Então vamos começar a ser como André, um facilitador de relacionamentos. Vamos ser um facilitador de que pessoas possam conhecer Jesus. E o segundo ponto é que André era um facilitador do aparecimento de pessoas invisíveis. Pessoas que muitas vezes são tão relegadas à margem que não aparecem. Olha só, André, ele é quem descobre no meio daquela multidão um menino, um rapaz, que talvez estava ali com o seu lanchinho, que levou para lanchar no meio daquele momento. Ele descobre aquele rapaz e tira ele do meio da multidão.
e leva esse rapaz a quem? A Jesus. Fala, Jesus, olha aqui, esse rapaz ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E através desse relacionamento, houve o quê? A multiplicação de pães. Houve um milagre. Muitas vezes, através de você, milagres irão acontecer na vida de pessoas que estão precisando. Olha aí. Quantas pessoas aí estão aí fora precisando de um milagre, mas só vai acontecer através de você. De você trazê-la no caminho para que elas possam conhecer quem? A Jesus. André era isso. Ele percebeu a importância das pessoas invisíveis, como ele mesmo era. Ele sabia que ele não era o dos top dos discípulos, ele não estava no top 10 dos discípulos. Ele era mais um entre os 12, ele era um dos discípulos, sim, mas ele não era o mais famoso dos discípulos. Porque quando nós falamos sobre discípulos, nós falamos muito sobre Pedro, Tiago, sobre João, sobre Judas porque ele traiu, sobre Tomé porque ele duvidou. Mas quem era André? Era mais um que estava ali invisível. Mas esse homem, ele tinha uma função muito importante. Ele era solidário com as pessoas. Ele procurava potencializar a habilidade das pessoas. E ele sabia que os recursos de pessoas simples e despercebidas na mão de Jesus podem ser multiplicados. Dizer uma coisa, Eduardo, eu não sou tão habilidoso, tão isso, mas te diz uma coisa. Quando você é um instrumento na mão de Deus, Deus ele faz grandes coisas através de você. Ah, Eduardo, mas eu não tenho uma faculdade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não quero saber. Nosso pastor não sabia nem escrever. Olha o que Deus fez através dele. Sabe por quê? Porque ele abriu o teu coração e falou assim, Deus, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Ele se entregou por completo, não foi pela metade. Uma certa vez eu vi o testemunho do pregador Lu, que ele chegou numa pregação e aqui tinha um homem que só tinha o tronco para cima, ele não tinha 2 pernas. E sabe o que ele aprendeu com aquele irmão? Ele falou para aquele irmão, irmão, você está pela metade, mas você se entregou por completo. Tem muitas pessoas que estão por inteiro e se entregam pela metade. Quando nós estamos aí perfeitos, podemos andar para lá e para cá, temos um corpo perfeito, mas estamos nos entregando pela metade, não estamos nos entregando por completo. André foi um facilitador, ele se entregou por completo, por isso que ele facilitava, ele era um grande facilitador. E eu creio que depois que Jesus morreu e se ascendeu ao céu, eu creio que André continuou sendo essa pessoa, de falar do amor dele. E é por isso que eu e você, nós ouvimos o Evangelho hoje, sabe por quê? Porque aqueles homens do passado morreram por uma causa. Aqueles homens não morreram por um movimento, como nós vemos aí hoje em dia, os movimentos gospels. Que as pessoas estão, eu vou fazer um movimentozinho para me ficar famoso, juntar pessoas. Não, eles morreram por uma causa maior do que eles, que era o reino de Deus. Aqueles homens não estavam preocupados em ficar famosos. Eles entregaram a vida porque eles acreditavam naquilo. Se você acredita realmente no Evangelho de Deus, você dá a vida por isso. Você quer fazer por onde? Você quer servir? Eu tenho a necessidade de servir. Independente se eu não estou preparado agora, mas eu vou me preparar no meu caminhar. Porque, deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai estar preparado. Nós nunca conseguiremos alcançar a perfeição aqui na terra. A perfeição somente só vai estar quando nós estivermos em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que nós, cada dia que nós caminhamos, nós vamos o quê? Nos aperfeiçoando. Agora, se eu ficar parado e falar assim, não, vou esperar o Jesus me preparar, depois eu vou, deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai estar preparado, você nunca vai servir, você nunca vai ser nada. Você nunca vai ser um facilitador. As pessoas nunca vão conhecer Jesus através de você, porque você está esperando você se preparar. Ah, vou esperar parar de beber, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, para poder começar a servir, para começar a batizar. Deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai dar o primeiro passo, então Jesus nunca vai fazer obra na sua vida. Se o nosso pastor não te desse o primeiro passo de sair, e lá na frente se converter e falar assim, agora eu quero fazer por onde? Jesus batizou ele com o espírito bêbado. Como pode, Eduardo? Nós achamos que as pessoas só podem ser batizadas, como muitas igrejas pregam, só depois que eu me batizo nas águas. Mas como pode Jesus batizar o nosso pastor bêbado? Sabe por quê? Porque ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Se você ficar esperando, sentado no banco, com o braço cruzado, deixa eu dizer uma coisa, nada vai acontecer na sua vida. E você não vai fazer parte do reino, da expansão do reino de Deus, que já se iniciou agora. E aí começamos a entender que André, ele não tinha muitas ambições. A única ambição de André era ser a pessoa certa na hora certa para poder ajudar pessoas.
Será que você é assim também? Você quer ser a pessoa certa, na hora certa na vida de pessoas para ajudar elas? E terceiro e último ponto, para nós finalizarmos. André era um facilitador da resposta de Deus aos anseios, aos desejos do ser humano. Capítulo 12, verso 20 até o 22 diz que André vai até Jesus e fala para Jesus: Jesus, aquele pessoal que está lá fora estão querendo te ver. É como se André clamasse pelo povo a Jesus. Não é assim que nosso pastor, nós como igreja clamamos, muitas vezes, quantas pessoas nosso pastor ora clamando a Jesus pelas pessoas? É por isso que eu falei que nós devemos orar uns pelos outros, porque nós temos que ser como André. Nós temos que ter respostas, orarmos pelos nossos irmãos. Mas Eduardo, quem sou eu? Eu não sou um profeta, eu sou uma profetisa. Eu não tenho nenhum dom, não quero saber. A Bíblia declara que nós temos o poder de orar, e através da nossa oração, a oração ela tem poder. Se você realmente crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos justificados pela cruz. E Tiago nos diz lá no seu livro que os justos, a oração do justo, ela tem poder. A sua oração ela tem poder. E se você orar pelo teu irmão, ele vai ser curado. Se você orar pelo irmão, ele vai ser abençoado. Vamos parar de ficar na aba do nosso pastor. Ele está aqui para nos direcionar, para nos ajudar. Mas até quando nós vamos ficar ali com o braço cruzado esperando o nosso pastor fazer tudo? Não vamos botar aqui a manga, arregaçar a mãe e falar assim: pastor, estamos aí, vamos ajudar, vamos fazer a obra, vamos orar. E vamos parar de dar desculpas: ah, não deu tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Aí Jesus te para. Aí você vai ter todo o tempo do mundo, aí vai ser difícil. Como eu falei, eu já vi várias pessoas que esperaram Deus parar elas para elas começarem a fazer a obra de Deus. Aí começa a vir pela dor. Não, vou começar a caminhar pelo amor. Eu estou aqui, meu pastor, para o que der e vier. A André estava ali para o que der e vier. Independente se ele ia ser abençoado ou não, ele seguia Jesus. Independente se ele ia ser abençoado ou não, ele continuava falando do amor de Deus. Porque nós temos que aprender que a sua atitude de falar de Jesus para as pessoas, de testemunhar daquilo que Jesus fez por você, pode levar um grande ensinamento para pessoas. Quantas pessoas vieram para os caminhos de Cristo através do testemunho do nosso pastor e da nossa pastora que já foi? Talvez você está aqui nessa noite e alguém já começou a caminhar por conta de você, talvez um convite que você fez. Porque se nós não lançarmos a semente, se nós não plantarmos, como é que vai germinar? Às vezes, se você falou para a pessoa lá no passado, talvez você falou para Jesus há 10 anos atrás, 5 anos atrás, essa semente pode germinar hoje. E ela começar, talvez você saia daqui agora, vai falar de Jesus ali fora. Pode ser que a pessoa não venha agora, mas ela pode vir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas nós não podemos parar de plantar. Não podemos parar de buscar. Nós não podemos parar de adorar. Porque sem essas pessoas, nós não aprenderemos muito sobre Deus. Sem André, sem Pedro, sem João, sem você que talvez comece a seguir Jesus, aquelas pessoas não vão conhecer Deus. As pessoas que convivem com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, se você não falar, como é que elas conhecerão a Deus? Porque às vezes, através de um simples pergunta e comentário que você faz, pode provocar isso nas pessoas, pode provocar uma reação, que as pessoas vão falar assim: nossa, eu quero ver o que você está vivendo, me leva junto com você. André falou de Jesus para Pedro, seu irmão. O que ele falou? Eu preciso ir com você, eu vou com você. E André falou assim: vem, veja. E ele conseguiu levar Pedro, e Pedro se tornou um grande seguidor, depois se tornou um grande líder e um grande discípulo. Deixa eu dizer uma coisa: através de você várias pessoas irão vir a Jesus. Toma posse disso. Não fala assim: ah, quem sou eu? Eu sou desnecessário, eu sou insignificante. Não, você é muito importante para o reino de Deus. Talvez você não chegue a ser um grande pregador, pregadora, ou cantor, ou cantora, porque nós achamos que reduzimos a igreja a isso, achando que igreja é só quem é pregador e quem é pregadora. Não, as pessoas que estão aí fora cuidando das crianças são muito importantes. As pessoas que recebem você na recepção são muito importantes, porque através de um abraço, através de você pode libertar uma pessoa. Através de um cumprimento, de um boa noite, de um pô, que bom que você está aqui, uma pessoa pode ser liberta. Ei, Deus está te chamando nessa noite para você fazer parte, para você se comprometer, não apenas ser mais um no meio da multidão, mas se destacar da multidão.
Porque Ele quer fazer grandes coisas através de você. E mesmo não possuindo grandes habilidades, podemos conhecer habilidades de pessoas e ir ao encontro delas. E fazemos parte da expansão do reino de Deus. Talvez você não tenha grandes habilidades. Talvez você se ache uma pessoa que... Eduardo, o que eu posso fazer pela igreja? Vou dizer uma coisa, você pode fazer muito. Jesus, em Lucas, vira para as pessoas e diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me. Eu fico muito preso nessa palavra, pequena palavra. Aquele que quiser vir após mim. Jesus, Ele não obriga, Ele não coloca uma arma na sua cabeça. Jesus, Ele nunca vai te obrigar a nada. Mas Ele diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga. E nessa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração.